Pra quem veio aqui achando que vai ter polêmica, que eu vou falar nomes de pessoas, talvez eu cite como exemplo. Mas se tu acha que eu vim aqui pra perturbar ou pra agitar, vamos dizer assim, a tua vida espiritual, esquece. Cai fora do vídeo logo. Mas eu vim falar realmente a respeito de absurdos. E dentre eles, tem muita coisa muito absurda, muito doida acontecendo. E nós começamos a perder referências. E as pessoas que eram exemplos, e coloque aspas aí, porque exemplos até muito distorcidos, nós estamos perdendo e perdendo referências. Porque, querendo ou não, nós já trocamos de século há 20 anos e todas as pessoas que eram nossas referências estão partindo. E daqui a, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos, será a nossa vez. Nós agora começamos a ser a referência para muitas pessoas. E dentre os millennials de agora, tem alguns um pouco mais jovens, outros ligeiramente passando dessa fase, e que são as referências daqui para o futuro. Serão os nomes mencionados daqui a mais 20 anos como a referência de pioneirismo, por alguns feitos que, para nós, millennials, nós já vimos outros fazendo. Então, eu comecei a pensar agora. Agora há pouco eu estava me preparando para vir para cá para fazer uma outra atividade e comecei a pensar, poxa, eu vou falar sobre absurdos. E por que me ocorreu isso? Vou citar um nome aqui. E vejam por qual espectro eu vou falar. André Surak. Ela, em 2025, com toda a trajetória, ela serve como um ponto de referência. De coisas a fazer e também do que não fazer. Eu vou dizer pra vocês que ela tá errada. Aí é que tá, a gente não acompanhou toda a vida dela tintim por tintim. E vocês vão dizer, nossa, esse é o exemplo que ele tem pra dar. Mas, por exemplo, agora há pouco também me ocorreu. Eu tava ouvindo um trecho de um podcast, um trecho de um podcast. Sempre que a gente pode falar certo, a gente tenta, tá? Então vamos lá. Ney Matogrosso. E aí eu comecei a fazer referências, né? Pô, Ney Matogrosso, porque eu vi um comentário embaixo. Sem dúvida, o maior frontman do Brasil. E aí eu comecei a pensar, não, pera aí, só um pouquinho. E é por isso que veio o nome absurdo. Se tu parar pra analisar bem, o Ney Matogrosso, pela idade que ele tem, por uma carreira longeva, por uma vida dele próprio longeva, e dele ter largado, creio eu, as substâncias que ele usava lá nos anos 70, 50 anos atrás, e viver uma vida mais natureba, né? Mas não aquele natureba que, não como carne. Creio que ele reduziu. Mas ele não é nunca vi ele sendo um expoente do veganismo, o vegetarianismo, enfim. E também não é um cara total à esquerda, pelo que eu percebo assim do discurso dele. Ele é um cara que tem um viés libertário ou capitalista. Antes que vocês me massacrem se tu é de esquerda, cara, o canal aqui ele não tem viés. Até porque eu sou um libertário. Tem coisa que eu não concordo num lado e nem no outro, assim, mas Enfim, eu não vou falar de política aqui. Eu vou falar das pessoas, porque o canal aqui ele é pra pessoas. E também ainda abordando o assunto absurdo, e tudo isso vai se conectar daqui a pouco. Calma, tenha paciência. Num mar de IAs, hoje em dia, e eu não vou ser hipócrita, eu utilizo as ferramentas de IA no meu dia a dia para acelerar algumas confecções de textos ou uma elaboração de raciocínio. Só que o que eu venho aqui é tudo... O que eu coloco aqui no canal é tudo ideia minha. A pauta vem na minha mente e eu largo aqui. Então, num mar de inteligências artificiais, hoje eu pensei, a gente tem que ir na contramão da IA. Porque a IA, muito em breve, ela vai tomar conta geral. Tu vai, sei lá, abrir a tua geladeira, ela vai te falar a temperatura na rua. Uma voz de IA. E ela vai, com o tempo, detectar ou aprender contigo quais notícias tu quer ouvir. E tu vai em qualquer eletrodoméstico da tua casa, ela vai... Mesmo que a gente não tenha muita grana para ter essa tecnologia agora, ela vai se tornar cada vez mais acessível e repleta em todos os lugares. A gente vai ter menos interação com humanos e começar a ter mais interação com essa inteligência artificial, que ela vai entender cada vez mais cada ser humano. E é assim, se hoje tu já tem às vezes um celular ou outro que te ouve e do nada aparece... Do nada, a gente sabe que não, né? E isso tudo tá dentro do absurdo. Aparece pra vocês uma propaganda no Instagram, no Facebook, seja lá onde for, daquilo que tu raciocinou, às vezes que tu pensou, nem tu falou.
parece que o algoritmo, ele sabe, ele consegue ler até o que tu tá pensando. Mas quando tu fala, é evidente que ao declarar em casa... Por exemplo, até vou fazer um teste num outro vídeo qualquer, se eu lembrar, eu vou falar aqui. Vou pensar em algo agora. Quero um novo computador. Ou quero um computador novo, de alta capacidade. E depois, se lembrar, durante o vídeo aqui, eu vou tentar analisar se vai aparecer e colocar aqui. Se não, num outro. E esse cara aqui acaba ouvindo isso, e quando tu vê, tu vai navegar no que tu passa ali a barra de rolagem, né? Faz vamos dizer, não é um carrossel, mas vai girando Reels ou alguma coisa. Ou quando tu entra no Stories, às vezes no segundo ou no terceiro, pá, já aparece a patrocinado. E isso não venha me dizer que é só programação. E que simplesmente, ele ouviu. Tem uma inteligência artificial ali. E ela, antes de ser liberada para a massa, para o civil comum, ela foi testada nesse tipo de equipamento. E agora eles estão falando em proteção quântica, em cima da inteligência artificial. Tudo isso é absurdo. Então agora, qual a relação de eu ter citado André Surak? Eu não falei dos exemplos do que deve ser seguido e do que não deve ser seguido? E aí eu quero falar para vocês que é importante André Surak, justamente por isso. Pra gente olhar o momento em que ela desabou e entender que aquele ser humano passou por várias situações frágeis e que a gente não tem que ficar julgando muito ela. É claro que eu não concordo com muita coisa que ela faz. Só que a vida é dela. Cara, se ela quiser hoje ir pra cima de uma ponte e se jogar lá, eu tenho uma noção do que em outra dimensão, né, no mundo espiritual, o que pode ocorrer com ela. Eu tenho essa noção porque eu tenho uma percepção não religiosa. Eu tenho uma percepção espiritual. Porque eu não sou evangélico, não sou de nenhuma religião. Não sou umbandista, não sou católico, não sou espírita, não oro pra Shiva nem nada, mas creio em Deus. E por todo um mix de coisas que eu ouço, vão me classificar como espírita, mas eu não sei se eu me enquadro 100%. Mas eu acredito em reencarnação. Ponto. Aí vão dizer que eu sou kardecista, que eu sou xaveriano. Não, é apenas um jeito meu de pensar. Eu creio que a gente não vem aqui uma única vez. Simples assim. Até porque se a própria ciência explica que a água que a gente bebe em pelo menos uma gota que já passou pelo nosso organismo, essa mesma gota, só que óbvio, em outras circunstâncias, em outra modelagem, vamos dizer assim, com outro aspecto talvez, ela tenha passado por um dinossauro. E é uma regra simples. Porque se dinossauros duraram todos os milhões de anos, centenas de milhares de anos, o que é muito mais do que a nossa duração atual, nós, em comparação com os dinossauros, por exemplo, nos 3 períodos, é como se a gente tivesse aqui alguns segundos comparado com eles. Então, muito provável que a água que a gente bebe hoje já passou por um dinossauro. Tudo isso é absurdo. E acho que agora, se alguém não desistiu nesses 8, 10 minutos aqui que tá rolando o vídeo, a pessoa tá fazendo conexões agora. Tá pensando, realmente, tudo isso é absurdo. E o que é a ligação do Ney Matogrosso que eu queria falar pra vocês? Que é uma síndrome de vira-lata, que também é uma coisa absurda. O maior frontman do mundo, por enquanto, que eu vi, antes que alguém me massacre, não é o Mick Jagger, do Rolling Stones, apesar dele ter toda a desenvoltura, mas, e vocês vão entender o que eu tô falando, e não é o Fred Mercury. Mas eu vou pontuar coisas a respeito desses dois caras. O maior frontman do mundo que eu vi e que eu conheço, Ney Matogrosso. E eu vou detalhar agora pra vocês o porquê. Eu sei que esse vídeo ele tá todo desconexo. Talvez a galera vai achar, nossa, o que esse cara usou de substância antes de fazer esse vídeo? Não, eu só tomei banho agora há pouco e antes eu tava tomando chimarrão. Meu desjejum foi um chimarrão. Não comi nada, chimarrão. Suei que nem um louco, fui tomar banho e daí, pimba. A água que limpou também trouxe um raciocínio sobre absurdos. Ney Matogrosso, 80 anos, afinadíssimo, dança para um caramba, cortou seus exageros e mantém uma voz impecável, tem potência, afinação e mesmo assim ele ainda consegue performar. Dança, gira, pula, extravasa em cima do palco e mantém a afinação. Tem qualidade vocal com 80 anos. É óbvio que a voz dele mudou, criou outros tons, né? A gente fala hoje daquele leve areia, né? A leve areia de um pequeno drive, talvez da idade, uma voz mais madura, então já um pouco mais robusta, mais densificada.
Enfim, e aí vem os outros adjetivos para esse raciocínio que talvez eu não me venha agora o vocabulário correto. E ele é o maior frontman que eu conheço e creio que do mundo. Mas o mais conhecido mundialmente é o Fred Mercury. Só que o Fred Mercury não durou tempo suficiente pra gente ver se hoje ele com seus 80 também, 70, 80... 70, né? Porque ele partiu com 40 e poucos nos anos 90, então ele teria aí aproximadamente 70 anos. Se ele duraria até os 80 e também com potência de voz. Eu creio que sim, se ele cortasse os exageros também com bebida e cigarro. Mick Jagger é o pináculo da energia, não mantém tanto a afinação quanto o Ney Matogrosso. E aí, mas cara, ele talvez pule mais, justo, mas o Ney tem uma preocupação estética e vocal. Então ele performa usando roupas extravagantes e cuidando da voz. Absurdo. E por que eu tô falando dessas pessoas? Vocês já vão entender no final. Se tiver paciência, vai entender no final, onde eu vou tecer isso. Fred Mercury, o maior, partiu. Mick Jagger, dos conhecidos, talvez hoje é o maior. Não tem tanta afinação e não consegue ser tão impecável, nem estético, nem vocalmente hoje. Mas temos que considerar, um roqueiro com mais de 80 ainda tá pulando em cima do palco. Ele, com a idade que tem, o dobro ou mais do que isso, ele tem mais do que o dobro da minha idade, faz muito mais do que eu consigo fazer aqui na minha sala. Então, tem qualidade? Sim. Só que a gente tem uma síndrome de vira-lata, outro absurdo do brasileiro, de sempre colocar as coisas do nosso país pra baixo, porque a gente não acredita nem no nosso país. Nós não acreditamos nem no nosso potencial. Esse é o brabo. Então a gente sempre se compara com os outros rebaixando o que é nosso. Absurdo também. Outro absurdo, outro grandíssimo absurdo. E eu sei que porque eu ter começado o vídeo falando da André Surak vai espantar muita gente. Mas aí quem tem paciência e sabedoria de ouvir as coisas até o final e entender uma linha de raciocínio, vai perceber a ligação. Enfim, teci os meus elogios, falei da André Surak, e aí agora eu vou falar de uma referência bem jovem, e que talvez aqui a maioria não conheça. Uma referência também do mundo artístico, The Warning. São 3 meninas, bem jovens, devem ter aqui talvez agora até a mais nova, que é a baixista, que é a Alejandra Villarreal, tenha seus 20 anos. Eu sei que é uma escadinha, assim, acho que é 2 ou 3 anos a diferença entre cada uma. Então, todas estão na casa dos 20 agora. Eu vi elas lá atrás, em 2014, quando ainda a Alejandra, o baixo era, sei lá, quase o dobro do tamanho dela. Tinha que esticar muito a mão esquerda para conseguir alcançar as escalas do baixo. E assim, claro, como toda banda jovem no começo, não era 100%. Faltava, tu via assim uma coisa meio descompassada, meio fora, só que, né, se via que tinha garra ali, tinha vontade. E hoje, o que eu falo a vocês? E vocês vão entender. Essas artistas hoje, não vou dizer que são a salvação do rock, porque todo mundo fala isso desde o início dos anos 2000. E aí já houveram trocentas mil bandas que a gente acha que vão ser a nova referência para as novas gerações. Mas um outro absurdo que o ser humano esquece são ciclos. Ciclos. Tudo vai, dá um loop e volta. Tem um momento em que enjoa aquela subida e não é que há uma queda, há uma mudança. E aí aquilo entra em ápice, é uma parábola. Chega no seu cume e depois baixa. Olhei pra câmera pra ver se não perdi o foco. Aí baixa e aí aqui vem uma nova ascensão. Sobe outra coisa, baixa. Aí aqui, nova ascensão. E começa uma outra moda. E o que eu quero deixar claro a vocês, essa banda, que, por exemplo, dando referências a vocês, Greta Van Fleet, até, sei lá, 3, 4 anos atrás, todo mundo falou, veio aí a nova salvação do rock. Os meninos são bons, gurizada boa. É um pastiche ali, uma mistura de Led Zeppelin? Sim. Tem gente criticando e dizendo que é horrível? Sim. Eu não acho horrível. Comparado com uma série de outros artistas porcaria no mundo, não só no Brasil, que a gente vê por aí, que é a cópia da cópia da cópia, eles estão copiando algo bom, tem uma referência boa e estão fazendo legal. É um som honesto, pelo menos. Eles nunca esconderam que as referências deles são Led Zeppelin, principalmente, e outras grandes bandas.
Qual é o pecado? E digo a vocês, o som deles, o que eles compõem, é mais original que o do Led Zeppelin. Absurdo. Tem gente que vai me massacrar aqui nos comentários, quando esse canal tiver um pouquinho de punch. Mas por que eu digo isso? É comprovado, basta vocês procurarem a quantidade de plágio na cara dura que o Led Zeppelin fez. E por causa do senhor Jimmy Page, o guitarrista. O Greta Van Fleet usa a referência do que é bom, mas é muito mais original, se vocês pararem para analisar. Vou dizer que o Greta Van Fleet é melhor? Não. Não é, na minha opinião, não é melhor que o Led Zeppelin, mas não é ruim. Tá ali, é um degrau abaixo, mas pô, ser um degrau abaixo de um Led Zeppelin não é ruim. Só que o Led plagiou muito o Greta Van Fleet, até o que eu sei é mais original. Absurdo, mas é uma realidade. E o The Warning, agora, não digo que é a salvação do rock, mas é uma mistura de um pop que a gente não via há muito tempo, com uma coisa que às vezes é bem pesada, e são 3 gurias. 3 meninas. 3 meninas. Aí agora, feministas e machistas, Red Pill, Pink Pill, sei lá, Grey Pill, Black Pill, tem um monte agora de classificações e, cara, eu não faço parte de nenhuma dessas. E talvez até por isso que, sem querer, eu escolhi azul hoje pra ser a cor. Mas na verdade, só porque a luz da minha webcam é azul, eu olhei, hoje é um clima pra azul. E agora eu tô pensando também, por exemplo, eu gosto do som do The Warning. Tem gente que vai ouvir, essa é música pra criança. Não. Basta vocês abrirem um pouco a mente e ouvir. E elas têm o peso do rock, aquele ali, uma coisa assim entre metal e grunge, só que sem a virtuose na guitarra, mas porém a mina que toca a guitarra canta pra caralho, é descomunal. Baita vocal. E ela manda bem, tá? Ela é honestíssima ali com o que ela faz na guitarra. Não é virtuose, mas quem disse que precisa ser virtuose pra ser bom? A menina da batera, firmeza pra caramba, e canta também. A Alejandra Villarreal é a garota mais tímida, ali, a guria mais tímida. Mas ela, quando abre a boca, o pessoal para pra ouvir, presta atenção. E querendo ou não, também como ela é, vamos dizer, hoje a musa do rock, e aí, procurem aí, pra quem não conhece, The Warning, é o aviso em inglês. Baita banda, tá? Escutem Here We Call at the Dream. Não vou lembrar lá. É Here You Call ou Come, alguma coisa assim. Não sei o que, Dream no final. Vocês vão ouvir que pataço de música. Muito bom. Tem gente que não vai gostar, mas ok, eu não tô preocupado com isso. Apenas tô falando sobre referências. E agora, para tecer o final, quem teve paciência de me ouvir, eu sei que eu usei um exemplo muito ruim, né, falando de Brasil, com André Surak. Muito ruim por uma série de coisas, porque ela não é uma artista. Ela é uma pessoa que surgiu, enfim, por qualidades notáveis físicas. Depois ela teve um momento ali de problemas espirituais, foi buscar ajuda numa igreja. Aí ela se decepcionou com a igreja. E vou dizer a vocês, não quero expor as pessoas da minha família, mas eu tenho pessoas da minha família que são de igreja evangélica. E eu tentei fazer parte. E vi e percebi muita rejeição das pessoas. Justamente porque eles tinham a referência, eles tentavam me comparar a essa pessoa que tá lá. E eu, cara, é outro ser humano, eu não tenho que ser igual. Esse outro ser humano da minha família que tá aqui, ele tá há mais tempo e ele tem a persona dele. Eu sou eu. E as pessoas não conseguiam entender, eles queriam comparar. E aí outra, eu sempre fui olhado como, esse aqui é um cão farofeiro. Em compensação, as pessoas que mais me decepcionaram, dentre os religiosos, pertencem, muitos deles, à mesma igreja. Não todos, porque sempre tem gente boa, em qualquer lugar. E na verdade tem muito mais gente boa. O problema é que às vezes a gente não consegue ter contato. Mas muita gente me sacaneou daquele meio. E eu comecei a me revoltar, porque, se vocês pregam aqui que a gente tem que ser diferente, que a gente tem que ter conduta, né? Tem que ser cabeça limpa, tem que idealizar e mentalizar coisas boas, a gente dobra o joelho aqui e ora, fala sobre Bíblia, e aí é o seguinte, não é nem com o pastor o meu problema, eram com os membros mesmo, porque o pastor até prega lá coisas boas, apesar de alguns radicalismos em alguns pontos, porque eu não acho que a gente tenha que brigar com gay, e na verdade não é o que ele prega. Ele pregava justamente que a gente tem que respeitar, mas que biologicamente e conforme a Bíblia é errado.
Mas eu, por exemplo, tem uma pessoa chamada Geraldo Lemos Neto, que eu tenho muito respeito, admiração. Ele foi casado com uma mulher e hoje ele é casado com um homem. E eu tenho respeito e admiração pelos dois. E o que eles dois falam? A gente sabe que nós dois não vamos conseguir gerar um outro ser humano. Nós dois não, porque cromossomicamente, biologicamente é impossível. E isso, né, para algumas pessoas, a relação deles é absurda. Mas Jesus Cristo dizia: Deus é o caminho, é a fé e é o amor. E a gente ainda não entendeu isso. Agora o que eu vou pontuar a vocês, que talvez pareça absurdo também para algumas pessoas. Eu sou contra gasto de verba pública para festa. Enquanto a gente tem situações muito problemáticas, muito difíceis, duras para resolver, como hospitais, escolas, educação, policiamento. Porque sim, nós temos que valorizar professores e policiais, bombeiros. E esses profissionais do funcionalismo público, esses devem ser valorizados, deveriam. Na minha opinião, esses caras deveriam ganhar 10, 15 vezes mais. Mas aí tem político ganhando 49 mil mensal. E às vezes um cara desse não ganha isso em um semestre. Tá errado. Eu tenho vontade de falar coisas aqui pesadíssimas. Mas isso sim é absurdo. Isso sim é muito absurdo. E aí, numa tranqueira, às vezes, de um festival ou de um evento, e aí que me desculpem, carnaval na região sul, qualquer lugar fora de Rio e São Paulo, onde as pessoas vivem disto, e ali se gera receita para essas pessoas, fora desses dois lugares, na minha opinião, é absurdo o carnaval. É rasgo de dinheiro de verba pública. E a mesma coisa com parada gay. E, por exemplo, Nani People fala isso. Geraldo Lemos Neto, homossexual, fala a mesma coisa. É um dinheiro destinado de maneira errada. Não queremos impedir a parada gay. Se a iniciativa privada quiser fazer, cara, tudo certo, façam. Verba pública para isso? Não. Que a gente sabe que é pão e circo. E aí agora, todo esse texto para que vocês compreendam uma coisa. É óbvio que a Andressa Urach não era uma artista. Não um artista de palco, com um talento excepcional. Ela lá tinha um corpo exótico, quer dizer, deve ter ainda, eu não sei, não acompanho. Só que hoje tá toda tatuada, língua bifurcada e voltou não, mas acho que agora ela enveredou com força, né, pra uma coisa mais promíscua. Mas eu sei que vai beirar o absurdo também. Mas vocês acham que uma mulher que quase partiu e sobreviveu, que não tem Deus ali? Tem. A galera acha que não. Tem. Mas sabe por quê? Às vezes até para dar exemplo para religioso moralista. E agora vão pensar, nossa, esse cara é progressista, é de esquerda. Não. Não sou. Não sou. Isso aqui tudo é absurdo. Hoje o vídeo são coisas absurdas. São coisas polêmicas. São coisas pesadas. Que na verdade não é polêmico. Se tu parar pra raciocinar bem, descer um fio, não é. Agora, claro, né? Não sou defensor da Andressa Urach, ela nem me conhece e eu não conheço ela. A gente nunca conviveu, a gente nunca andou nem nos mesmos metros quadrados. Mas se tu pegar hoje todos os artistas que nós temos, e pseudo-artistas, que alguns são financiados por gente que manda no morro, vamos colocar dessa maneira, e outros são financiados por governantes. Isso tudo é absurdo. E aí esses pseudo-artistas com música ruim, que é a cópia da cópia da cópia. E aí eu tô enquadrando aí, do funk carioca, porque funk de verdade é um funk soul, né? É a black music vinda de fora, e que Tim Maia executava aqui muito bem, e outros grandes artistas também. Mas o funk carioca, a gente sabe que existe um misto ali entre políticos, entre mandantes de morro, da mesma maneira dos investidores, que eu também não tenho nada contra o agronegócio, porque sem agro não tem comida na mesa, nem no Brasil, nem no resto do mundo. Tem investidores ali, mancomunados também com políticos, às vezes, que investem no nosso sertanejo de hoje, que já nem é mais sertanejo. Já, lá nos anos 90 já começou a mudar pra caramba, mas ainda tinha classe o negócio. E eles tentaram misturar um pouco com
as influências americanas do rock de lá e uma essênciazinha minimalista de country. E aí fizeram pra cá uma coisa, começaram a largar a guitarra. Mas aí tudo mudou depois. E agora a gente tem um bando de copia e cola. Que os caras têm todos a mesma voz, umas letras imbecis, e ninguém se toca na grande massa que aquela letra, as letras, aquelas absurdas, são mantras, na verdade. E agora vão pensar que eu sou um maluco religioso. E cara, meio que não tô nem aí pra opinião de ninguém. Simplesmente tem que expor as coisas e começar a esfregar na cara do povo. Que, cara, se vocês escutam esse tipo de música, vocês estão emanando dentro da casa de vocês uma energia bem porcaria. De traição, de se corromper, de usar substâncias que não deveriam, né? Porque é o seguinte, consumo de álcool existe desde antes de Cristo. Vinho. Mas exceder é ruim. E por isso que os religiosos, por exemplo, de igreja evangélica, eles dizem, não, ao invés de tentar explicar, é melhor tu proibir. Sabe por quê? Se eles tentam explicar que não, se tu toma um gole, uma taça, não tem problema. O cara vai lá e ele toma uma taça, mas tomei uma após a outra, tomei uma de cada vez. Aí vai lá e vira uma garrafa, e esse é o problema. Quando aquilo te altera demais. Mas eles preferem não explicar e proibir, dizer que não é legal. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, nesse país, e eu acho que uma grande parte de pessoas ignorantes no mundo, não conseguem entender que as coisas bem dosadas, pode. Não tudo. Algumas substâncias não. E aí tu tá emanando, por exemplo, com a música, um mantra de traição, libertinagem. E agora vamos pensar, pronto, agora bancou o evangélico, o moralista, o espírita. Não, não, é apenas uma relação que eu faço. Vocês sabem por quê? Eu vou citar uma banda que, olhando para as capas, a gente tem medo. Mas se tu ouvir a maioria das letras, não tem absolutamente nada a ver. São duas, na verdade. São duas. Halloween tem letras, assim, músicas pra frente, te incentivando a ser uma pessoa boa, a avançar. E Iron Maiden. Ou Iron Maiden, acho que é a pronúncia correta. Então, o que a gente fala Iron Maiden? É isso aí, bem tupiniquim. As letras são pra frente, mas elas contam sobre pontos históricos da humanidade. Claro que muito mais puxando brasa pro lado da Inglaterra. Mas não, é a cultura dos caras, meu. Basta a gente fazer uma banda aqui, meio que um Ctrl-C, Ctrl-V, e aí eu não vejo problema em copiar se a coisa é boa, é bem tocada, bem executada. Vocal muito bom, que se destaca, é diferenciado das tranqueiras que existem aqui, que um copia a voz ruim do outro, um copia o violão ruim do outro, um copia a batida ruim do outro. Não, a gente pega a referência do que é bom. Se não é bom pra vocês, ok, tudo bem. Mas comparem. Nós estamos em meio a uns 20 anos aí de lixo da indústria fonográfica. Lixo de mídia dentro da tua casa, com TV. E até pessoas idosas que eram acostumadas e doutrinadas a olhar só TV, estão indo pro YouTube. E aí a TV não entende por que tá perdendo espaço pro YouTube. É lógico. Vocês têm por uma programação pelo governo para largar um lixo e esfregar na cara da gente. Vocês pegam lixo. Agora eu vou até parafrasear o vinheteiro. Vocês pegam fezes e esfregam na cara das pessoas. Aí vocês acham que todo mundo compra aquilo. Cara, tu tem que ter um cérebro muito derretido hoje pra ficar 3 horas na frente da TV olhando um programa de auditório, por exemplo. Então, tudo isso são absurdos. E... caramba, ficou longo esse vídeo. Eu tenho um cronômetro aqui pra ter uma base e é óbvio, eu sempre dou uma acelerada no vídeo para que vocês fiquem menos tempo em frente à tela e aproveitem a vida. Talvez esse vídeo aqui não vai ser assistido por ninguém, mas eu queria fazer isso aqui. Ter o registro na internet de uma coisa onde eu larguei um pouco da mentalidade. E é óbvio que a gente tem um monte de artistas no Brasil nos últimos 20 anos. Alguns que falam que tem carreira internacional. Nunca ouvi falar que existe uma fama dessa pessoa. Essa pessoa foi lá e fez alguns shows, talvez assim meio que fazendo lobby aqui e acolá. Parece que minha câmera vai falhar. Fazendo lobby pra tentar abrir show de alguém ou pra estar lá junto. Mas eu não vi essa carreira decolar lá fora. E assim, tá falando por despeito. Não, eu tô falando sobre o ponto em que todo mundo falou que fulano de tal, fulana de tal tem carreira internacional. Tu pergunta pras pessoas de fora, nem sei quem é a fulana. Nunca ouviu falar.
Ou assim, sei lá, muito raramente alguém, eu ouvi essa música um dia tocando num restaurante, né, em algum local. Enfim. E aí, inclusive, o pessoal testa assim, não achei bom. Então, cara, é isso. Pseudo-artistas hoje. Mas vocês acham que vai ficar assim? Vocês acham que essa quantidade de porcaria vai ficar assim? Não, sabe por quê? A gente tá perdendo as referências antigas. Por exemplo, artistas aí consagradíssimos, Michael Jackson. Tem os escândalos lá envolvidos, que eu não assisti o documentário pra saber se penso a respeito disso ou não. Mas falando do artista, do que ele lançava como produto, não a pessoa. A pessoa esquece. Que todo mundo é luz e sombra. Todo mundo, se tu revirar o passado, tem algum problema ou alguma mancha na história. Todos. Não tem? Eu tenho coisas que com certeza eu nem lembro e que eu fiz merda. Todo mundo faz merda. Só que todo mundo, depois de um tempo, quer virar o pináculo do eu sou bonzinho e queridão. Mas todo mundo faz merda na vida. E aí? Aí depois querem varrer pra baixo do tapete. Não, nunca fiz. Nunca mesmo? Legal. Aí nós temos Michael, que partiu. Aí tem gente da teoria da conspiração que acha que ele tá vivo. Eu não sei dizer. Tem coisas muito contundentes de um lado e de outro que eu não sei dizer qual é a minha opinião, se ele tá ou não. Elvis lá atrás. Quem mais? Prince, George Michael. Todos os grandes, cara. Daqui a um tempo Elton John, Ozzy Osbourne, já tá aí. O pessoal agora, em março de 2025, agora vai ter o último show do Black Sabbath. Daqui a um tempo, daqui a mais 10 anos, a pau e corda, o Iron Maiden também. Os caras estão ficando velhos, é natural. Mesmo que eles não partam daqui pra outra, a carga de viagem, monta coisa, passa som, aquele estresse, dormir às vezes mal, ou às vezes dormir numa cama de hotel, daí não é a tua cama, às vezes tu quer estar em casa. Dentro respirar o ar das tuas paredes, lá o cheiro da tua casa, das tuas coisas. E isso enche o saco. Isso também é um absurdo. Porque daí a pessoa pensa, mas o cara é rico e tal. Não, mas às vezes pra ele riqueza, ele tá na cama dele. Ele tá na casa dele, no quintal da casa dele, sei lá, cortando grama. Ele já ganhou tanto dinheiro que ele olha assim, eu ainda tenho obrigação por causa dos outros caras aqui. Mas eu mesmo queria estar aqui. Eu, minha mulher, meus filhos. Ou sei lá, receber meu genro, minha nora, não sei, e os netos. Saca? É isso. Tudo isso é absurdo. Mas o que eu quero dizer pra vocês é, nós perdendo todas essas referências boas, vocês acham que a gurizada mais nova, que vai começar a ouvir daqui a pouco assim, mas é tanta música assim meio brega agora, né? Que eles vão vir com outro ouvido, tá? A criançada de hoje com 7, 8 anos agora, em 2025, tá vindo com outro ouvido. E eles vão vir com o cérebro mais limpo. Eles vão comparar assim, se alguém colocar, mas a música antiga é isso aqui, é bom. E a música dos últimos 20 anos é isso aqui, é um lixo. Mas eu acho que eu vou ouvir música antiga. O que vocês acham que vai acontecer daqui a 20 anos? Vocês acham que as pessoas vão continuar fazendo arte porcaria? Música ruim pra caramba? Cara, dane-se a indústria fonográfica. Os caras vão compor em casa, fazer um som em casa, vão largar na web e o público vai escolher o que ouvir. Claro que vão ficar subnichos menores, né? Ninguém vai fazer um sucesso estrondoso mundial como antigamente. Que também tinha um jeito de, né? O Beatles a gente sabe. Os caras foram os pioneiros, creio eu. Se não foram os pioneiros, foram... Na fila ali devem ter sido entre 10º ou 20º. A contratar groupies, né? Ou seja, aquelas meninas pra gritar lá na frente. O próprio empresário fazia isso. Pra daí as pessoas dizerem, nossa, isso é bom, né? Se os jovens estão aqui gritando, isso é bom. Aí até os adultos começaram a ouvir. E virou a referência que é. Tiro deles o mérito? Não. É ruim? Não. Mas eu não tenho esse amor todo que todo mundo tem. Gosto das músicas, assim, algumas, mas eu não tenho aquela paixão incrível, porque não conectou tanto assim comigo. Mas eu sei que devido à importância da existência desses caras, depois a gente teve Led Zeppelin, Black Sabbath, Ramones, que tem gente que não gosta, mas é um som simples, cru, direto, bem executado. Era ensaiado, tinha um preparo, então não era ruim. Não é que nem os punks de 20 anos atrás, que eu tentava andar junto ali, tentei me enturmar e tentei fazer parte, que os caras eram ruins pra caramba. E achavam que ser ruim era bom. Não, só um pouquinho. Ramones ensaiava. E enfim, quero falar pra vocês isso, do absurdo. E do quanto virou normal o absurdo. E pra mim, cara, mais absurdo do que devaneios
que o pessoal critica da Andressa Surak, é mais absurdo a quantidade de lixo ouvido em casa. De gente que liga lá e assiste o programa lá, Cidade Alerta. Chega a escorrer na TV, assim, um caldo. Aí, de noite, olha, novela. Isso é absurdo. Aí, na hora que vai escutar música, é esses lixos de hoje, que são super bem produzidos, mas que daí quando tu vai ver o artista ao vivo, se ele não tiver ali um playback, alguma coisa ali pra maquiar o som deles, é horrível. Horrível. Os caras são desafinados. Os caras são ruins. Só que tem uma produção e um monte de ensaio. Os caras ensaiam até a posição que eles vão pisar no palco. Tudo é ensaiado. Então, assim, se eles têm memória, eles lembram do que tem que fazer. Mas é um teatro aquilo ali. E tem gente que compra, e tem gente que diz na cara dura, não, é lindo, pelo menos os caras não estão desafinando aqui, pelo menos não fica ruim sendo playback. É tudo playback. Grande parte dos artistas tem playback pra caramba. Os caras não cantam ao vivo. É assim, o absurdo virou normal. E aí a galera não consegue parar pra raciocinar coisas básicas hoje. E aí tudo isso que eu falei, inclusive da sexualidade das pessoas, tem gente que vai achar que eu sou um doideira, que um maluco, E outros vão dizer assim, falar um pequeno, talvez um pequeno palavrãozinho, não sei se dá pra enquadrar assim, palavrãozinho é bom, né? Aumentativo e diminutivo na mesma palavra. Mas eu não sou um caga-regra. Eu não tô aqui querendo dizer pra vocês o que tem que ser feito ou não. Tem o livre-arbítrio. Jesus Cristo falou disso pra nós. Sobre o livre-arbítrio. Tu escolhe o que tu quer na tua casa, no teu lar e pras pessoas que tu ama. Tu tem a opção de ir lá e desligar. Tu tem a opção de fazer coisas diferentes. Tu não faz porque tu entrou numa Matrix. Tu entrou num portal de merda, literalmente, e ficou ali, naquela fossa. Tem como tu sair. E mesmo os nomes que eu citei, que representam extremos opostos, porque alguns têm beleza estética, outros têm beleza na atitude, na forma, no que emana, no que sai daqui. Mas eu não desqualifico nenhuma dessas pessoas como pior exemplo, ou o que não seguir de exemplo, e também não classifico como melhor. Esses são os absurdos. Mas o maior absurdo que a gente vive aqui não é nem a desigualdade social. É o como esse país ele é subdesenvolvido de maneira proposital, porque tem gente que tem interesse em manter o povo burro e pobre. E quando lá atrás, nos anos 70, nós tivemos um Gurgel desenvolvendo carro elétrico, a própria indústria, a própria nação foi lá e pisou em cima do cara. Achatou o cara para ele não crescer. A Tesla, que agora todo mundo paga pau, um pioneiro aqui, brasileiro, tentou fazer. Aí eu vou comparar agora com a última situação maluca. Vocês já ouviram falar do piloto Lucas de Grassi? Tem um trecho dele, um vídeo, não sei se é um podcast, aquilo é uma entrevista, onde ele falou sobre a indústria brasileira. Hoje é tudo absurdo aqui, tudo é absurdo porque se a gente parar pra analisar, cara, quanta coisa a gente deixa passar que é boa pra dar atenção a lixo, a merda, a porcaria. Lucas de Grassi mesmo tentou empreender aqui e colocar bike elétrica. Aí quando ele foi ver o quanto de burocracia e o absurdo que tu tem que fazer industrialmente, vou tentar resumir a parada. Ele pegou e desenvolveu a bike e viu, dá pra fazer por tanto lá fora. Eu consigo fazer por menos aqui dentro. Aí ele viu, tinha como ele diretamente, se ele não fizesse o que o governo queria, e aí dane-se o governo, se é o atual, se é o anterior, se é o de 30 anos atrás. Eu tô falando de uma porcaria de um canetaço que foi dado em algum momento, que eu não sei qual foi, e que isso se mantém, sei lá, desde que era criança. Eu ouço falar em Zona Franca de Manaus. Pesquisem um vídeo de um rapaz que é muito bom, falando como funciona a Zona Franca de Manaus. Não vem ao caso aqui porque meu vídeo tá imenso já. Esse cara, ele tinha a obrigação de fabricar as peças no local e tinha que mandar pra Zona Franca de Manaus por navio pra montar lá. Cara, olha o atraso de tu pegar uma coisa, embarcar num navio, mandar pela toda a região costeira, chegar lá na Amazônia, depois tendo que sair do mar, ir por rio, sei lá como, que tipo de embarcação, ou por terra, em caminhão com estradas ruins até chegar lá. E vejam bem, eu não tenho nada contra
a fábrica Zona Franca de Manaus e as pessoas. Eu tenho contra o processo. O processo é penoso e oneroso. Se pagar essas pessoas para ficar em casa parado e não levar nada para lá, é mais barato do que tentar mandar para lá. Aí olha só, o custo operacional de mandar tudo isso para lá para ser montado e depois trazer, além da demora de uns 15 ou 20 dias, né, tu tem que mandar de uma ponta do país para outra para montar, porque é a obrigação do país, da industrialização nacional. Tu fabrica as peças no lugar, manda montar lá e traz para cá. Aí tu consegue distribuir. Por isso que a gente paga tão caro por um absurdo de uma moto. Porque também é fabricada a peça num lugar e tem que ser montado lá. Depois é trazido. Aí por isso que tu paga 10, 15, 20 mil numa sucata de uma moto. Desculpa. Eu sei que pra quem tem é um meio de locomoção, mas eu falo que tu deveria pagar mais barato. E isso é absurdo. Então nós estamos no país do absurdo. E o absurdo a gente acha normal. A gente não enxerga o absurdo. E é um bando de otário, e eu me incluo nisso, porque a gente fica ali, trocando de canal, pulando entre uma coisa e outra, brigando por fanatismo político, sendo que os caras não resolvem as coisas. E às vezes basta um canetaço. Tudo isso é absurdo.